Esse aqui também é uma parada muito foda que chegou recentemente pra mim. Nossa, parece um... Fala galera, eu sou o Arthur, sou dono aqui do Baixo Norte e aqui a gente compra e vende disco, livro, CDs e DVDs. É nóis. Mano, eu tô... Assim, eu já tive muitos sonhos. Meu sonho era abrir um Baixo Norte em cada estado do Brasil. 26 Baixo Nortes, que ia ser uma rede de sebos. Esse era um dos sonhos, assim, grande, assim, que eu queria disponibilizar a cultura para todos os estados. E eu queria que o Baixo Norte deixasse de ser uma coisa local para ser uma coisa nacional, para ser tipo uma marca mesmo. Só que ao mesmo tempo eu penso que esse aqui foi tipo uma cliente que me ligou falando que tinha uns discos pra vender e tal. E enfim, fui lá, comprei os discos, uns livros também. Aí esse aqui é o Clube da Esquina. Não sei se eu seria feliz com um esquema tão grande também, sabe? E tão capitalista e tal, e tão... Aí às vezes o esquema é manter pequeno mesmo, assim, e só expandir na medida do possível aqui em Brasília e fazer esquema de galeria de arte também, expandir mais para esse lado de antiquário, eu penso também. Eu acho que tudo começou com vinil, com o lance do vinil. Que é aquela sensação de descoberta, né? Você vai garimpando, aí você vai achando uma coisa, aí você vê atrás o nome do artista. Aí você vai achando outras, você vai achando coisas que estão conectadas entre si. E ao longo dos anos, assim, o garimpo do vinil foi crescendo em mim, foi crescendo. E sempre comprei e vendi disco, assim, já faz uns 15 anos, mais ou menos, desde 2011. E com o tempo a paixão foi crescendo para outras coisas, para livros também, e esculturas, gravuras e filmes. Para criar o logo, eu pedi a ajuda da minha amiga Nana, que é uma designer muito foda. Ela que pintou o letreiro também. E aí eu fiz uma direção de arte, assim, uma coisa bem específica, que eu queria um logo baseado em ex-libris, que são tipo aqueles carimbos que ficam dentro dos livros, tipo quando é uma coleção pessoal da pessoa. É um carimbo em preto e branco. E também em lettering, tipo estilo Bauhaus, gorda assim, parada bold e moderna, assim, moderna. E aí eu falei pra não, eu quero preto e branco. Mas antes veio o nome, né? O nome Baixo Norte, antes eu usava um nome que era Grande Circular, que eu fiquei usando durante uns 2 anos quando eu fazia a feira lá na Ponta Norte, que é uma feira que fica na 216. Só que aí quando chegou na hora de abrir a loja, eu fiquei nesse embate que eu tipo, não, esse nome é muito batido assim, e eu quero um nome mais único, só que eu preciso de um nome que ele seja impactante e que tipo as pessoas não vão esquecer. Ele seja tipo simples. Porque eu fiquei pensando, será que eu faço tal, livraria Utopus, outros nomes assim mais elaborados, mas eu não, preciso de um nome assim que seja muito simples, que vai ficar na cabeça. Às vezes no garimpo você não vai atrás de uma coisa específica, tipo eu quero muito essa coisa, você vai de mente aberta e certas coisas te atraem, é quase um espiritual assim. É engraçado até falar isso assim, porque quanto mais você garimpa, mais as coisas vão surgindo pra você. E eu sinto que tem alguma coisa espiritual que atrai os objetos para as pessoas, assim. E eu sou uma pessoa que atrai muitos objetos e muitas pessoas. Eu já estava estudando design gráfico e aí eu estava com esse lance tipo também do lettering ser o logo, né? Então tipo é um logo tipográfico, né? Então é um estilo de logo que ele já é a tipografia. É uma tipografia que ela é feita para ser o logo.
tipografia única. Aí eu pensei o lance do posicionamento aqui da loja, né, que é bem no final da Asa Norte, bem embaixo, perto da L2, perto da UNB, da universidade. E também o lance aqui da Rua dos Bares, né, que aí lá no Rio tinha Baixo Gávea, né. Ela não, vou fazer o Baixo Norte aqui, que aí tem a ver, já que é tipo uma rua da boemia e tal. Mas mais esse lance da posição geográfica. E mais na verdade foi um lance do nome ser fácil. Assim, tipo, pensar Baixo Norte. Que nome que as pessoas não vão esquecer. É que faz esse ciclo, né? Tipo, eu só sou um mercador, assim, podemos dizer, um colecionador. E aí extravasou para o comércio, né? Porque eu tenho que sobreviver também para bancar a quantidade de coisas que eu compro, de livros, de disco, eu tenho que vender também. Aí foi isso, quando veio, aí eu passei pra Nana, ela fez tudo, todo o lettering e tal, e eu gostei, ela fez uma animação muito linda. E deu super certo, porque a gente teve um feedback assim, muito positivo das pessoas com a marca. A gente fez os carimbos, que a gente carimba os marca-páginas. E deu super certo esse logo aqui, ó. Tem uma variação do logo que é esse caixotinho, aí tem ele comprido. E também tem uma estampa, que a gente fez o pôster, que a gente vai fazer uma camisa em breve. Fez as telas de serigrafia. Em breve vamos estar fazendo. Ó, tem um marca-página aqui que é esse fininho, o que sobrou no filete. E isso é super legal também, que a gente gosta de ser uma gráfica, que também é uma gráfica artesanal, né? A gente faz esses marca-páginas em carimbo, a gente tem uma impressora que dá para imprimir foto também, imprimir A4, e em breve a serigrafia. Aí ano passado a gente fez um curso de encadernação também com a Shirley, que ela é uma colaboradora que trabalha com a gente. A gente faz esses cadernos artesanais também, super legais. Esse daqui ele é impresso numa folha de dicionário. Foi legal o documentário, tipo, não tava esperando muito assim, tipo, eu ainda não vi o documentário, né? Não sei se vai. Como é que vai sair, o que vai sair disso aí. Mas foi legal assim acompanhar a equipe durante o dia e tal, fazer ser um protagonista no filme. Tô aqui, né, a segunda vez, né, de trás das câmeras. É difícil porque você não. Você fica pensando, caramba, eu queria ter mostrado isso, queria ter mostrado isso, queria ter mostrado isso, mas aí às vezes o documentário é sobre mim, né? E, tipo assim, ou sobre a loja, ou é tudo um mesmo fio, assim. Mas eu fico feliz que as pessoas estão interessadas. Eu acho que só tenho a agradecer mesmo toda a comunidade aqui de Brasília e que abraçou o projeto, os clientes, os amigos. E eu sinto que é isso, que a gente tem que se fortalecer como coletivo. Que o povo analógico, as pessoas que gostam de CD, de mídia física, de DVD, de vinil, e quer ter acesso a um material diferenciado, tem que se unir. Porque a gente não pode ficar dependendo só do streaming, que é propaganda, né? A gente tem que poder ver nossos entretenimento sem propaganda. A gente tem que ter o nosso entretenimento. É difícil a gente ter espaço para se encontrar e ter esse interesse em comum, né? Em arte, em cinema, em música. E poder receber as pessoas aqui traz alegria, sim, traz inspiração também. Tipo, quantas pessoas eu conheci aqui, até a Shirley que eu tava falando que fez esse caderno, eu conheci aqui, é um casal, a Shirley e o Romildo. Eu conheci eles aqui, que eles vieram me vender uma câmera analógica. Aí eles venderam tal, as duas câmeras. E a Shirley ela é restauradora, além de fazer esses cadernos, ela restaura livros. E aí, por acaso, eu tinha um livro que eu precisava restaurar, que é um livro importante, que é esse livro aqui, que ele chama Piteco, que ele é o primeiro livro do Maurício de Souza.
E ele tava com a lombada toda estourada. Aí nesse primeiro dia a gente já ficou amigo e ela levou o livro pra casa. Aí, um mês depois, ela veio com o livro todo restaurado pra mim, com a lombada e tal. E a gente criou uma amizade muito, muito grande. Eles são designers e eles me ajudam aqui também. O brasileiro, né, é um povo que gosta muito de cultura, gosta muito de cinema, gosta muito de livro, né? Tipo, isso é um mito, assim, que aqui no Brasil o pessoal não gosta dessas coisas de música. Aqui no Brasil a galera ama música, ama vinil, ama CD. E tá voltando com tudo, né? Aqui no Baixo Norte é isso, é agradecer e agradecer muito as pessoas que vêm contribuir também com doações, umas peças lindíssimas que chegam aqui. É aquele lance que eu te falei, assim, da energia mesmo. Você joga uma energia pro universo e ele te joga de volta. Então, tipo, eu tento organizar aqui as coisas para atrair certas coisas. E aí elas vão se atraindo e aí ou vão se repelindo, assim, podemos dizer. Eu fico feliz também de ver gente interessada, gente que vem aqui, gente nova, comprando um CD. E assim, relembrar aquele tempo de loja de CD, loja de vinil, que meio que por um certo período ficou ameaçado de extinção. O vinil mesmo já passou tantas marés. Imagina quanta gente tinha lojas gigantescas de vinil, que aí chegou o CD e acabou tudo, assim, foi do dia pra noite. E o livro também tem dessa. O livro ele é uma mercadoria frágil, né, no nosso sistema, porque ele é um item difícil de se trabalhar. Ele ocupa muito espaço, ele precisa de um cliente certo, né? Então, as pessoas que você vai conhecendo acabam que são mais importantes, né? Se passam mais importantes que os objetos. Porque a gente fica sempre nessa pauta dos objetos, né? O objeto e do garimpo, tipo tal. Mas, pô, você tem uma experiência com umas pessoas porque você tem afinidade, porque elas gostam das mesmas coisas que você, não tem preço. Então, foi legal fazer o documentário, que foi tipo isso, foi conhecer uma galera da UNB, do cinema, pessoas que tinham a mesma ideia que eu, assim, tipo, vou fazer um filme e eu consigo fazer o filme, que nem eu vou fazer o sebo e eu consigo fazer o sebo, tá ligado? E vai ser o melhor, não sei, vai ser o melhor que eu posso fazer. Vai ser o melhor que eu posso fazer, porque eu acho que também o lance é você fazer as coisas com carinho e dedicação que dá bom, assim, não tem caô. Cada dia é um dia, assim, e aí a gente constrói essa comunidade, assim. Eu sou só uma pedrinha nessa caminhada dos discos, dos livros e também dos encontros do cinema e das artes, porque antes de mim veio muita gente que estava criando essas comunidades e estava segurando esses espaços pra gente, né? E isso é importante, são espaços de resistência, né? Espaços de resistência cultural. E isso é muito importante para a manutenção da vida cotidiana, da sociedade, para a gente ter um senso crítico, sabe? A gente não pode ficar dependendo só de informação dos outros, a gente tem que ter esses núcleos de acesso à informação espalhados. Por isso que era um lance também de fazer no Brasil inteiro, porque tipo, isso é um mito assim que o brasileiro não gosta de ler, porque tendo acesso, tenho certeza que as pessoas gostam de ler. E eu gosto de vender livro barato. Tem livro caro aqui, mas tipo assim, vender livro por R$ 10, por R$ 20, a gente vende, saca? O lance é que tem que ter gente pra ler. Porque esse que é o lance que a gente tá sofrendo agora, o dilema, né? Porque é isso, quando você fala assim, daqui a 10 anos como é que você vê o Baixo Norte? Tipo, eu não sei, porque eu não sei como é que as pessoas vão estar consumindo no futuro. Tipo, isso é uma parada imprevisível, né? Eu só sei que eu confio nos nos objetos físicos, que mantêm essa informação. Ele tem essa informação. E aí a gente cria essas comunidades
que detém essa informação mais vivo, né? Essas pessoas estão vivas. Então, tipo, no momento que elas vêm aqui, pegam um livro, pegam um disco, pegam um CD, um DVD, ela está atualizando o HD da sociedade. Porque ela está reabsorvendo essa coisa que estava perdida. E aí, no momento que ela pega e reabsorve, aí ela pode passar para frente também para outras pessoas. E a gente vive esse momento da era da informação, né? Tipo, pós-modernismo, assim. Que não tem limites para a velocidade da informação. Não tem limite pro interesse humano, né? Tipo, parece até tipo como se fosse um pecado capital. Tipo, a gente tem mais interesse do que a gente tem capacidade de absorver. Mas não sei, é um dilema, né? Sempre foi um dilema do ser humano, né? A gente quer absorver esse conhecimento que está vindo, mas é demais pra gente. Aí demora muito tempo pra gente absorver. É por isso que a gente vai voltando e vai relendo